Nós estamos iniciando mais uma transmissão do Luteranos em Araucária. Hoje temos a satisfação de conversar com o advogado José Eugênio do Nascimento a respeito de um assunto muito relevante, que é o Estatuto do Idoso. Ele vai nos apresentar alguns aspectos que para ele são relevantes nesse tema do Estatuto do Idoso. Antes, porém, eu quero iniciar esta transmissão do Luteranos em Araucária fazendo a menção de um versículo bíblico, de uma palavra de Romanos, no capítulo 8, versículo 35. O apóstolo Paulo está se dirigindo aos cristãos em Roma e faz a seguinte pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? É a pergunta que ele faz. E para quem conhece o texto, ele responde, ele faz a pergunta e responde. Ele responde que nada pode nos separar do amor de Cristo. Portanto, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria, é uma mensagem que quer trazer confiança para as pessoas que estão passando por dificuldades, para as pessoas que estão, por exemplo, doentes, desempregadas, que é uma realidade que muitas pessoas estão enfrentando no nosso país, nesse nosso mundo, mais do que em tempos normais. Quero também aproveitar para convidar você para que esteja se inscrevendo no nosso canal, para acompanhar todas as nossas transmissões. Toda semana, às quintas-feiras, nós colocamos à disposição mensagens, conversas, assuntos relevantes, contemporâneos, e que são relevantes para todas as pessoas, e são relevantes também para todas as pessoas cristãs. José Eugênio, muito obrigado pela sua participação, José. Dr. José Eugênio Nascimento. A gente tem notícias de que a expectativa de vida do idoso no Brasil tem aumentado bastante. Hoje, os homens alcançam, em média, até 75 anos de idade e as mulheres chegam, em média, a 79 anos de idade. A expectativa de vida aumenta e isso é muito bom. Isso é uma notícia excelente. Mas a gente sabe também que isso impacta nas políticas governamentais e requer um conjunto de ações, não só governamentais, mas também os familiares, também as igrejas, toda a sociedade deve estar envolvida e se preparando para acolher tantos idosos que estão chegando na nossa vida, na nossa sociedade. E uma destas iniciativas já importantes é o Estatuto do Idoso, que define algumas diretrizes para o cuidado e a atenção à pessoa idosa. E é sobre isso que nós queremos conversar contigo, Dr. José Eugênio. Nos fale um pouco a respeito desse importante instrumento que é o Estatuto do Idoso. Então, boa tarde, pastor, e boa tarde, comunidade. O marco legislativo que nós temos para o nosso ordenamento é a Constituição Federal de 1988. E a Constituição Federal ela é organizada de um modo pragmático, ela fala praticamente de tudo.
mas ela tem uma lógica de organização que ela começa com os fundamentos, depois com os objetivos, depois com as diretrizes de garantias de ordens econômica, social e de como que a sociedade tem se organizar. Dentro desse sentido, nós temos como fundamento da Constituição a dignidade da pessoa humana. E dentro desse princípio da dignidade da pessoa humana é que a gente encaixa a pessoa em si com todos os direitos inerentes à pessoa humana. Aí no terceiro artigo, a Constituição tem os objetivos da nação brasileira, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O princípio do solidarismo, ele vai pautar eu diria, o dever de cuidado, né? Porque cuidar do idoso é ter o cuidado como um dever jurídico, né? A proteção social do idoso é uma obrigação constitucional nesse sentido. O artigo 229 da Constituição, ele vai encampar esse objetivo, que é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça e idade. O idoso se encaixa nesse critério de promoção da pessoa humana e decorrente da idade dele. E aí o artigo 229 diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, aqui a gente vê explícito o princípio da solidariedade familiar com a reciprocidade de cuidados, da infância à velhice. Baseado nesse dogma, nesse princípio constitucional, é que surge o Estatuto do Idoso, que é uma lei 10.741 de 2003, e ele assegura todos os direitos, né, conquistados, os direitos humanos aqui da nossa cultura ocidental, e ele elenca estatutariamente como que nós devemos proceder em relação ao idoso, considerando que ele cumpriu com as obrigações dele até então, né? Ou seja, ele criou, educou os filhos, trabalhou, muitos se aposentaram, e em decorrência da idade ele passa a ter a necessidade de uma proteção mais especial. Então, o Estatuto do Idoso trata cronologicamente como idoso a pessoa maior de 60 anos. Está logo no artigo 1º dizendo. E no artigo 2º e 3º, ele elenca todos os direitos e garantias fundamentais que esse idoso vai ter. Por exemplo, o artigo 2º diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais e direitos da pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Então, a proteção ela tem que ser integral, não existe meia proteção. Se a proteção for aquém do que é necessário, o idoso pode buscar outros sujeitos para promover essa proteção. Eu explico. Por exemplo, o idoso precisa de alimento. O Código Civil diz no artigo 1694 que ele pode pedir esse alimento para qualquer um dos filhos. Então, ele pode escolher lá o que tem a melhor condição de direto para ele. Mas se ele não quiser ser solidário com os demais, ele vai e pede para os demais. Então, a proteção ela tem que ser integral. Se ele precisa do alimento, ele tem que ser o alimento suficiente para a necessidade dele. Então, a proteção integral também é um princípio que ela abarca a criança e o adolescente, dentro desse contexto que a sociedade abarca os seus mais vulneráveis, né? Um porque não viveu o suficiente, o outro porque já não tem as forças necessárias para prover tudo. Aí, no artigo 8º do Estatuto, ele vai dizer que o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social, nos termos da lei e da legislação vigente. Ou seja, todas as leis, elas, esparsamente, elas completam o Estatuto
para que essa proteção ela seja integral. Então, quem tem que garantir essa proteção é a família, a sociedade, leia-se sociedade civil organizada, né? E por último, o Estado. Quem fiscaliza e quem tem o poder de cobrar é o Estado, mas toda a sociedade, toda a comunidade, ela está imbuída nesse dever de proteção do idoso. Então, o idoso ele tem direitos, né, que são essenciais para a própria existência dele. Por exemplo, o direito à convivência familiar e comunitária. Faz parte do ser humano viver em comunidade, viver em sociedade, porque nós somos seres gregários, nós não conseguimos viver à parte. Então, quando você dificulta a convivência do idoso nos meios que ele circulou pela vida inteira, ou não facilita também. Por exemplo, o idoso já não tem mais aquela condição de se locomover, e você não facilita essa convivência familiar, você está incorrendo numa falta desse dever de proteção com o idoso, entendeu? Ele tem absoluta prioridade também nos atendimentos, né? De 2007 para cá, foi instituída a prioridade da prioridade, ou seja, a prioridade especial para os idosos acima de 80 anos, reconhecendo, que nem o pastor disse, que a população brasileira vem envelhecendo e muitos envelhecendo por causa das melhorias de condição de vida, por causa da própria ganhos de tecnologia, criou-se uma qualidade especial de idosos, que são mais vulneráveis dos vulneráveis. Então, se você tiver um idoso de 60 anos e um de 80 anos, esse de 80 anos ele passa à frente da prioridade. O de 60 já tem prioridade aos demais cidadãos e o de 80 passa na frente dos prioritários. Tudo isso por causa de estudos, né, técnicos e científicos que que determinaram que existe realmente esse dever de proteger a mais. Isso sem querer entrar na questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque tecnicamente, em algum ponto da vida, pelos critérios de deficiência distinguidos pela Organização Mundial da Saúde, né, pela ONU e pelos demais órgãos de proteção de direitos, o idoso fatalmente, em algum momento, ele vai ter algum tipo de deficiência. Daí ele ainda recebe, junto com o Estatuto do Idoso, ele recebe a proteção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele é bem mais específico. Mas tem algumas peculiaridades que a lei trata do idoso, em todas as questões, civil, parte criminal, a parte previdenciária, né? O estatuto mesmo ele já está organizado que ele prevê alguns tipos penais, né, próprio da condição de idoso, e eu poderia destacar aqui um dos que mais corrói assim a dignidade do idoso, que é a questão previdenciária, né? Então, José, desculpa, só para interagir um pouco, antes de você aham, continuar, eu queria perguntar assim, algo bem básico. pois O não. Estatuto do Idoso, ele tem valor jurídico no sentido assim de que numa questão de conflito, o Estatuto do Idoso tem essa razão, tem essa autoridade de Sim. argumentação jurídica? Essa pergunta, pastor, ela é uma pergunta bastante pertinente, porque depois do positivismo, a gente teve as leis codificadas, né? Então, Napoleão, em 1806, em França, ele ousou codificar todas as leis, ou compilar todas as leis na forma de um código. Aí Sim. o BGB também da Alemanha também é um código que inclusive fundamentou o nosso aqui do Brasil, né? O nosso código ele tem a maior parte da questão dos negócios jurídicos, tudo com base no do BGB da Alemanha. Mas Napoleão com a ideia lá
pós-Revolução Francesa, né, de liberdade, fraternidade e igualdade, ele trouxe de novo a lei como fundamento das coisas baseada num código. Só que, com o passar dos tempos, algumas questões não foram ficando tão genéricas, elas foram ficando mais específicas. Então, anteriores ao código, nós tínhamos o Estatuto das Cidades, né? Todas as cidades lá, Veneza, tal, tinha seu estatuto. E o estatuto ele cuida de uma pessoa ou de um ser, por exemplo, o Estatuto das Cidades, né, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora do Torcedor e bastante estatutos. Por quê? Porque o estatuto ele estatui aquela pessoa que ele quer dirimir. Daí ele passa a ser, hierarquicamente, ele só fica abaixo da Constituição. Se aplica a todas as demais leis, mas aquela em especial, entendeu? Voltada para aquele sujeito. Então, nesse aspecto, o estatuto ele é completo. O estatuto ele trata da pessoa, dos direitos e garantias individuais, ele trata das pessoas com relação à saúde, à educação, à convivência, ao transporte, todas as questões que envolvem esse ente, né? Ele trata também das questões dos acolhimentos, de como que tem que funcionar o abrigo, do papel da justiça, do papel do Ministério Público, do papel da Defensoria Pública, né? De todas essas pessoas que são relacionadas ao cuidado do idoso, está lá a obrigação, o dever, o direito, por exemplo, um idoso que for abrigado, institucionalizado, né? Instituição de permanência, a instituição de longa permanência ela não pode reter todo o benefício do idoso. Então está lá, ela pode pegar 70% daquele benefício para pagar aquelas despesas, mas por acaso se ela precisar de mais, ela vai ter que buscar entre aqueles entes que eu falei ali da responsabilidade. Vai ter que ir com um filho, vai ter que ir com ou até um irmão, se esse idoso ainda tiver um irmão vivo, ela pode ir buscar o complemento daquele valor mensal lá que ela tem que pagar, sem entrar no 100% do benefício do idoso, porque é considerado o mínimo existencial. Então, essas peculiaridades, elas estão bem dispostas no Estatuto, sabe? Ele trata minuciosamente dessas questões justamente para tentar daquela ideia de código, abarcar todas as hipóteses possíveis para a proteção dessa pessoa. Porque, como eu É, é disse, a mais, proteção tem que... é mais do que uma orientação. Não, não, ela é uma lei vigente, atual, hierarquicamente é aplicada diretamente, assim, e com toda a força normativa para que tenha um efeito imediato, vamos dizer assim. Então, quando você aciona a justiça e usa o artigo 71 do Código de Idoso, já diz que aquele processo ele tem que tramitar com prioridade. Então, o próprio Projude aqui no Paraná e nos demais estados, por meio do CNJ, quando você coloca lá RG, CPF e os dados da pessoa e ele identifica que ele é um idoso, já aparece em vermelho e aquele processo é, já vai sendo julgado com prioridade, entendeu? Aí, por exemplo, vai ter lá o recebimento, fim do processo, vai ter o recebimento do precatório. Também então ele vai ser sempre prioritário. Essa garantia é estatutária, você tem como você exigir, está na lei, você tem como você exigir, né? Como todo direito, eu sempre gosto de frisar que o direito, ele é uma faculdade, né? O direito, se não for essa questão da violação do direito, que os órgãos de proteção da pessoa idosa têm que atuar, se for o próprio idoso que tenha que agir, é uma faculdade, ele precisa buscar o direito, então ele tem que movimentar esse processo para que ele consiga esse direito. Mas tem, por exemplo, o direito a medicamento, né? O idoso, por causa da idade também, ele toma uma série de medicamentos. E alguns medicamentos, eles são muito caros. Ou, por conta de tudo que se trata do idoso já ser mais caro
plano mais caro, medicamento, dieta especial, transporte, tudo para o idoso já ser mais caro, às vezes aquele benefício que ele ganha lá, aposentadoria, por melhor que seja, não consegue dar conta de todos esses gastos. Então ele vai lá e pede um medicamento para o Estado, pede, né? E o Estado tem que fornecer esse medicamento. Mas aí é uma faculdade dele. Se ele não buscar, o Estado está lá, está latente, o direito está latente, ele não vai por si só. Não sai lá do médico, identificou, ó, esse remédio é caro, já vamos acionar. Não, é o próprio idoso, a família do idoso, quem tem que acionar o Estado para conseguir essa benesse, entendeu? Aí nós entramos uma outra questão que é relevante, que é a questão da dependência. Muitos idosos já não têm aquela autonomia, digamos assim, para ir em busca dos seus direitos, né? Às vezes, Exatamente, às vezes os familiares são negligentes, então, exato. e desconhecimento também. Às É. vezes, os idosos de hoje, muitos talvez estejam com uma escolaridade ainda muito baixa, né? Uhum. Pessoas que estudaram apenas os primeiros anos de ensino fundamental. Então, tem uma série É. de questões da realidade, do cotidiano, que, que dificultam o acesso ao direito, né? Aos direitos. Exatamente. Então, é, complementarmente, nesse sentido, ao Estatuto do Idoso, é que veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele vai tratar, pastor, essa dificuldade de acesso à informação, dificuldade de acesso às novas mídias, né? Por exemplo, esse canal que nós estamos acessando aqui, muitos não conseguem acessar. Então, vai colocar como barreira. Então, se existir uma barreira permanente para o idoso, já é considerado uma deficiência. Então, não é um termo pejorativo, é até um termo protetivo do próprio idoso, porque não, questão de vista, audição, né, hoje com fone de ouvido e outras, tudo, vai tornando a pessoa, né, vai sendo uma barreira para que ela viva integralmente assim todos os direitos que ela tem, né? Então, por isso o dever de solidariedade, de que os filhos têm o dever de ajudar e amparar. Esse verbo amparar, ele entra nessa questão, que amparar é ajudar, é sustentar, né? Vamos dizer assim, amparar é não deixar cair. Você sustenta algo em pé, ampara. Ajudar no sentido material, em toda forma de carência, e amparar nessas outras questões. É o mandamento lá da Constituição que se esparrama por todo o ordenamento jurídico, né? Então, dependente de todas essas questões, as legislações esparsas, elas vão tratar do idoso de forma diferenciada também, né? É, Na prática de um crime, por exemplo, se ele, na época da sentença, tiver mais de 70 anos, vai considerar como um atenuante para ele, né? Uhum. Então, se você praticar um crime contra uma pessoa maior, aí é o contrário, maior de 60 anos, vai ser um agravante para a pessoa que comete o crime, Uhum. entendeu? Então, é uma proteção que ela não está só no estatuto, mas ela está esparramada por todo o ordenamento jurídico. Uhum. O crime que descrito no artigo 102 do Estatuto do Idoso, que é a apropriação indébita dos benefícios previdenciários, ele vem com a pena de 1 a 4 anos de prisão. Geralmente, o idoso, ele não faz aí entra essa questão, né? O idoso, ele às vezes é explorado por um parente, alguém que cuida, um cuidador ou uma instituição, é, afere esse direito do idoso de receber o provento dele integralmente, vai lá, faz um empréstimo na conta do idoso, se apropria do cartão dele, e aí ele comete um crime que deveria ser punido com a pena de 1 a 4 anos, porque é apropriação indébita, né? Uhum. Uhum. É equivalente à apropriação indébita. Mas só que precisa movimentar, tem que ligar no Disque 100, né? Alguém tem que ligar, ou o próprio idoso, pega qualquer telefone, disca 100 e narra o fato, né?
que daí o próprio sistema de garantia de direito puxa esse. Aqui no Paraná também nós temos o Disque Idoso Paraná, que é um 0800 também, entendeu? Então, você pode entrar na internet, você pode discar o 100, ou você pode também discar o Disque Idoso aqui do Paraná, faz a denúncia que daí os órgãos especializados vão averiguar e vão tomar as decisões necessárias. Mas mesmo assim, precisa ter uma vontade, uma provocação, né, que seria do agente. Às vezes o idoso sofre calado, né, por medo do abandono, né? Acho que o maior medo que a pessoa idosa sofre é o abandono. Depois de ter criado filho, ter neto, ter criado uma família e tudo, ele se sente abandonado, aceita ser explorado para não se sentir mais abandonado ainda. Porque talvez aquele explorador que está ali com ele ainda é a única pessoa que vem cuidar dele. Então, essas são questões sociais muito graves que a gente consegue ver no dia a dia e, e talvez até seja um dos motivos de uma não aplicação correta e absoluta do Estatuto, por causa de uma, vamos dizer assim, uma leniência, né? Um acordo de cavalheiros ali para não aplicação da lei. Mas, decorrente desse cada vez mais aumentar o número das pessoas idosas no Brasil, eu acho que a incidência do Estatuto do Idoso vai ser cada vez maior. A necessidade de usar todos os instrumentos que ele traz para promover a vida desse idoso, né? Seja para o bem ou seja para punir também alguém que faça alguma coisa contra ele. Uhum. José, está muito interessante a nossa conversa. Estamos aqui num diálogo com o advogado José Eugênio do Nascimento a respeito do Estatuto do Idoso. E ele tem levantado aspectos muito interessantes aqui, mas eu gostaria, nós não podemos nos alongar mais muito, doutor José, Aham, a gente precisa. Eu gostaria que você voltasse ao tema da questão previdenciária que você estava aham, tratando esse assunto quando eu aham, lhe interrompi. A questão idoso e a situação aham, previdenciária. tá. Então, o artigo 102 do Estatuto do Idoso, ele traz a seguinte dicção, ele diz assim, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Logo em seguida, o artigo 104 traz um outro instituto, que é reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, provento ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar o recebimento ou o ressarcimento de dívida. Então, a pessoa, de uns tempos para cá, nós temos ouvido o termo portabilidade, né? E aí esses bancos múltiplos aí, eles estão deitando e rolando, cobrando juros de 1000% ao ano, um juro exorbitante, porque nós temos muitos idosos hoje que é um arrimo da família, né? Então, de vez ele gozar a velhice dele, ele continua, às vezes, tendo que sustentar filhos e netos em decorrência de situações econômicas e tudo. E, além de tudo, ele ainda, por ele ter essas obrigações, ele acaba se expondo mais. Então, ele vai, eventualmente, buscar um empréstimo, às vezes ele vai... ele não pode se locomover, ele deixa o cartão com o filho vai lá e faz o empréstimo. Todas essas questões, elas são punidas como crime, né? Tanto de uma instituição que retém o cartão para garantir o empréstimo que ela fez, quanto do filho que se apropria da pensão ou do provento do pai. E é qualquer renda. Nesse aspecto, pastor, eu gostaria de fazer uma pontuação do Estatuto do Código Civil no tocante à herança
O Código Civil ele tem 2 artigos que protegem, vamos dizer assim, as relações familiares. Um é o artigo 426 do Código Civil, que ele diz que não existe herança de pessoa viva. Então, você não pode pleitear a herança de quem ainda está vivo. Isso é uma questão que não deveria estar na lei, porque, né, mas é uma questão que é muito corriqueira no nosso dia a dia, né? O idoso, ele, por exemplo, está lá o casal, né, o pai e a mãe, morre o pai ou morre a mãe, e os filhos vão para cima da herança. Aí um já compra a parte do outro, o outro já compra a parte de um e já negocia, já fica ali na fila, ó. Ou seja, ele está torcendo para que aquele outro genitor dele morra para que ele se aproprie desse bem. Quando não faz o contrato. Se ele fizer o negócio, esse negócio é considerado nulo, né? A outra questão desse mesmo sentido e da diretriz do Código Civil, que se aplica também na questão do idoso, é a venda do ascendente, né, para o descendente. Então, o código ele diz assim: você pode até vender para o teu filho, mas todos os demais filhos, ou seja, todos os demais herdeiros, têm que ter consciência dessa venda e tem que anuir com essa venda, Tem senão que essa venda concordar. também é nula. Tem que concordar, sabe? Tem que concordar. E concordar no sentido do direito civil é tudo que for relativo ao imóvel acima de 30 salários mínimos, em torno de 35, 36 mil reais hoje, ele tem que ser feito em cartório, por documento público, tem uma solenidade de transmissão desse bem. Então, não é uma coisa que você faz assim na surdina, entendeu? Se foi feito na surdina e não cumpriu os requisitos, ele também pode ser anulado. Então, Uhum. existe diversas garantias e o estatuto ele incorpora todas essas outras questões da legislação esparsa, né? A gente pode observar isso. Então, mas no tocante ao benefício, a gente que trabalha com o direito, a gente percebe que está tendo uma questão chamada superendividamento, né? A facilidade do crédito, ela está tornando as pessoas superendividadas, né? E por ter pouca formação, ou não ter nenhuma cultura é, é, não ter nenhuma cultura de educação financeira, o idoso levava uma vida correta, vamos dizer assim, enquanto ele estava nativa, daí ele passa nativa e se descuida e entra nesse rolo sem fim que é a questão do endividamento. Pega um empréstimo para pagar outro e quando vê, sujou o nome, daí pega aquele empréstimo mais caro ainda e quando ele vê, ele fica sem renda, né? Afeta a dignidade, afeta a sobrevivência dele, né? Uhum. Afeta a compra do remédio, afeta tudo. Então, nesse sentido, eu sempre aconselho, e sempre tem que ser, buscar a defensoria, buscar o Ministério Público, buscar um advogado para tentar dar uma solução para essas questões que são muito importantes para a vida do idoso, né? Uhum. E eu acho também, e aproveitando, doutor José, a questão do papel dos amigos, não só da família, mas também da comunidade cristã, da igreja Uhum. que a pessoa Aham. participa, né? Que também é função da igreja, como uma família maior, também está orientando, É, alertando é, a pessoa para não cair digamos, nessas armadilhas, né? E exatamente. a igreja também tem um papel importante no cuidado, sabe? Eu tenho essa visão, sabe? Sim. A igreja tem um papel social importante para ajudar preventivamente na dignidade do envelhecimento, né? Exatamente. Então, pastor, nessas questões, é por isso que é graduado.
é família, comunidade, sociedade, leia sociedade civil organizada, que é a igreja, e o Estado. Não é o idoso, ele circula por essas instituições, né? Então, mas nesse sentido, existe também, e alguns cuidados também civil já foram tomados. Por exemplo, o idoso, ele não pode fazer nem curador e nem ter tutela, né? Ou seja, não pode ter a tutela, que seria do menor de idade, a partir do momento que ele adquire 70 anos. Marco, não sei lá, alguém fez uma conta lá, diz que 70 anos é uma idade mágica, ele não pode ser curador, não pode ser tutor, e se for casar, por exemplo, ele tem que casar em regime de separação total de bens. Entendeu? São meios de proteção, né? Mas em alguns aspectos ainda, aí a gente pode, além do estatuto do idoso, a gente pode usar o estatuto da pessoa com deficiência. Entendeu? O estatuto da pessoa com deficiência, ele tem um instituto chamado tomada de decisão apoiada. Todas as questões, porque vamos imaginar aí que o idoso comece a perder memória ou comece a tomar algumas decisões desarrazoadas, mas ele ainda está ele ainda está lúcido, ele ainda está, nós estamos mantendo ele, a consciência dele, no nível dele, ele acha que ele está consciente de todos os seus atos, ele está com toda a sua capacidade jurídica assegurada. Não houve um processo de intervenção, não houve nada que obstasse aquela capacidade plena. Então, ele é uma pessoa juridicamente plena, mas por questão de idade ou por questão de saúde, ele está debilitado essa capacidade. Ele não está tomando a decisão consciente. Ele não está fazendo uma coisa que ele faria se tivesse plenamente de consciência. Então, nessas questões, ressalvadas as questões existenciais, que são as da vida mesmo. Quero ir dançar, quero ir, né? Que são da existência dele, existe um instituto chamado Tomada de Decisão Apoiada, onde ele escolhe duas pessoas de confiança, que todas as decisões que ele for tomar, que tenha, por exemplo, cunho econômico, né, ou uma complexidade maior ou menor, ela só vai ter valor se essas duas pessoas assinarem juntos. Entendeu? Então, eu não preciso fazer um processo de curatela, eu não preciso interditar esse idoso. Eu só coloco duas pessoas da confiança dela para apoiar ela nas decisões que ela for tomar. Também Avalizar, digamos assim. é uma maneira de preservar a dignidade da pessoa humana, de não torná-la uma inválida, né? Porque é um termo. Interditar a pessoa é que ela deixa de existir civilmente, né? Seria uma morte em vida, vamos dizer assim. Uma coisa muito triste também, né? Mas então, a gente pega duas pessoas de confiança, geralmente um filho, os mais próximos, o vizinho daí no caso, ou alguém da igreja, e vai no cartório, não precisa nem entrar com processo judicial, né? Vai no cartório lá uma tomada de decisão apoiada, né? Se alguém for questionado, aí sim vai para o judiciário, né? Por exemplo, um outro filho ou um outro herdeiro questionar, vai para o judiciário. Mas se não, tu faz no cartório um papel chamado, um documento chamado tomada de decisão apoiada, indica dois apoiadores para ele, e daí toda vez que ele for fazer qualquer negócio que interfira nas questões econômicas e sobre ele, vai ter que ter essas pessoas ali, olha, isso daí não deveria ser feito assim, poderia ser feito de outra maneira, entendeu? Só que daí extrapolaria o Estatuto do Idoso e aplicaria conjuntamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu, particularmente, eu gostei bastante do Estatuto da Pessoa com Deficiência por causa que ele traz instrumentos muito precisos de proteção, sabe? Que você pode aplicar ele assim, que ele traz, ele consegue equacionar aquela situação que você encontra. Porque às vezes você depara com a situação ali que faz, meu Deus, o que fazer? Né? Você olha para o estatuto, por exemplo, o estatuto do idoso ali,
ele vai te dizer um caminho, mas ele vai te aplicar uma punição e tudo, e essa punição pode ser que não seja suficiente, pode ser que afaste mais ainda esse idoso da família. Ou seja, aumente ainda a questão do risco dele. Aí você usando subsidiariamente as outras normativas que nós temos, você consegue proteger melhor esse idoso. Interessante. Doutor José Eugênio do Nascimento, muito obrigado pelas suas colocações. Vamos ter que nos encontrar mais vezes aqui nesse canal para continuarmos a nossa conversa. Quero agradecer, muito, muito preciosas as suas colocações. Então, agora nós precisamos encerrar. E, então, eu ainda quero deixar uma palavra, uma última palavra sua, e depois eu encerro. Então, para mim foi uma honra poder colaborar e estou à disposição se alguém precisar, né, para tirar dúvida, até para tomar alguma medida se for preciso. E o objetivo é esse mesmo, o objetivo é esclarecer a pessoa de todos os direitos que ela tem, né? Porque a pessoa consciente dos seus direitos, ela já vai passar a agir de maneira diferente também, né? Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Aos que estão acompanhando a nossa transmissão, você está no canal Luteranos em Araucária. Por favor, inscreva-se do canal, coloque as suas observações e nós vamos, na medida do possível, respondendo as questões que são colocadas. Que a paz de Deus, que excede de todo entendimento, esteja com todos vocês. Amém. Amém. Amém.